Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Nesse domingo pela manhã, eu quero te convidar a um momento de oração para que a seguir nós tenhamos um tempo de reflexão, de meditação, de estudo na palavra de Deus. E hoje, de modo especial, eu quero que você caminhe comigo no relato de Gênesis 16, a experiência envolvendo Abraão, Sarai, Abraão que antes era chamado de Abrão, Sarai e Agar, a escrava egípcia que estava sob o senhorio de Abraão e Sarai. Agar vai por causa de algumas coisas que acontecem, Agar vai para o deserto. E especialmente aí que eu quero me deter nessa manhã com você, essa experiência de Agar, escrava egípcia, sob a tutela de Abraão e Sarai, essa experiência de Agar no deserto. Vamos orar antes de iniciarmos. Pai, nós te louvamos por esse domingo, te louvamos por essa manhã, por todas as dádivas que tu tens derramado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos irmãos, pelo teu suprimento nesse tempo de pandemia, pelos irmãos que sabemos que, apesar de passarem por dificuldades, o Senhor tem suprido suas necessidades. Esse é o tempo onde temos visto também a generosidade por parte de irmãos que se disponibilizam a ser socorro de Deus na vida daquele que precisa ou daquela que precisa ser socorrido, socorrida. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque muitos têm experimentado o que diz as palavras, a expressão bíblica ao se expressar dizendo que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Muitos têm usufruído dessa bem-aventurança de dar, de contribuir, de abençoar. Louvado seja o teu nome. Fica conosco, nos ministra, nos dá entendimento para que nós vivamos com discernimento nesse tempo que se chama hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O texto de Gênesis, no capítulo 16, eu não irei ler todo ele, mas eu quero que você considere e invista um tempo lendo Gênesis 16, do verso 1 ao verso 14. A experiência que eu quero me deter com você, ou a parte que eu quero me deter com você, é essa que o texto fala ou expressa sobre a Agar no deserto. Mas esse texto fala de Abraão já quase com seus 86 anos, já cerca de 10 anos em Canaã, e como a promessa que eles ouviram sobre a descendência não se cumprira, eles buscam um caminho alternativo. Era um costume da época. Assim como a escravidão e a poligamia eram um costume daquela época, era também costume, caso a mulher não gerasse filhos ou fosse estéril, que havendo consentimento da esposa, se pegasse uma escrava a fim de que ela fosse a geradora do filho, filha, que seria acolhido como filho legítimo, no caso aqui de Abrão. E esse filho vai ser gerado por Agar e vai ser chamado de Ismael. Depois nasce o filho da promessa, chamado Isaque, que a Bíblia vai fazer menção. Agora, quando Sarai se engravida, o verso 4 começa a falar de um conflito que surge entre
a escrava egípcia, Agar, e a sua senhora, Sarai. A queixa de Sarai, que depois vai se chamar Sara, é que a escrava a desprezou, ou não anda dando importância a ela. Isso é levado ao conhecimento de Abraão, no verso 5, e a Sarai menciona o desprezo por parte de sua serva. Abraão diz que a serva está nas mãos de Sarai. O verso 6, final do verso 6, diz que Sarai humilha a Agar, a sua escrava, e ela foge da sua presença. E aí começa a entrar a parte que mais nos interessa. Agar foge da presença da sua senhora e vai para o deserto. Verso 7 diz que ela pega o caminho de sul, provavelmente o caminho em direção ao Egito, a sua terra. Quem sabe ela buscava retornar, regressar ao Egito, pode ser. E no verso 8 aparece um anjo, e aí acompanhe comigo, diz assim: disse-lhe o anjo, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Verso 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição e na tua angústia. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Parece descrever essa relação hostil, de conflito entre Ismael e os seus parentes, irmãos. Verso 13, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Berede. Até aí, o Senhor nos abençoe e nos inspire. Bom, o deserto na Escritura é um lugar difícil, penoso, escasso, não é um lugar fértil, não é um lugar fácil de viver, é um lugar para sobreviventes, é o lugar que o povo de Israel esteve 40 anos andando em círculos, e aqueles que saíram do Egito, apenas com exceção de Josué e Caleb, sucumbiram no deserto. Muita gente tem um ponto final na sua existência no deserto. Podemos pensar também que espiritualmente muita gente morre no deserto. Então o deserto, esse lugar perigoso, esse lugar ameaçador, mas como diz um cristão, toda crise, todo lugar difícil, todo deserto é também uma chance, é também uma oportunidade para vivermos experiências que ainda não vivemos, para amadurecermos numa maturidade que ainda não alcançamos. O deserto é esse lugar também solitário. Jesus, quando os evangelhos fazem menção de Jesus se retirando para o deserto, porque o deserto também é esse lugar solitário, onde podemos ficar sós conosco mesmo e com Deus. E quando eu penso em ficar a sós comigo mesmo e com Deus, eu penso que também muitas pessoas fogem dessa experiência de ficar a sós consigo mesmas. Muita gente não quer, em hipótese alguma, ficar sozinha ou sozinho consigo mesmo e com Deus. Por que será que algumas pessoas não querem ficar
sozinhas consigo mesmas. Por quê? Por que algumas pessoas não querem ficar? Talvez porque quando ficamos a sós conosco mesmo, nós precisamos pensar em algumas coisas nos vêm à mente, experiências da nossa vida que não são tão agradáveis, e talvez nós não queremos ficar a sós justamente para não ter que pensar nessas experiências, que podem ser dolorosas para nós, porque elas nos fazem perguntas que talvez nós não temos respostas para elas. E aí o que nós fazemos é evitar ficar sozinhos, para que nós não tenhamos que lembrar certas coisas sobre nós, sobre a nossa vida. Agora, o deserto é esse lugar. Agora, o que acontece no deserto? O que a experiência de Agar tem a nos ensinar sobre esse lugar chamado deserto, um lugar difícil, mas também um lugar que ficamos a sós, ou podemos ficar a sós conosco mesmo. O que acontece no relato bíblico? O que acontece com Agar? Primeira coisa que eu quero destacar, interessante, é que apesar da gente fugir dessa experiência de ficar sozinho com a gente mesmo, apesar de nós não querermos entrar no deserto, porque é uma experiência difícil, é uma experiência extremamente desafiadora, o que nós encontramos no texto é que, primeira coisa, quando Agar entra no deserto, no verso 8, quando o anjo, conversando com Agar, diz o seguinte: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Eu acho extraordinário isso. O anjo pergunta para Agar: de onde vens? Para onde vais? O nome Agar significa peregrina ou estrangeira, ao mesmo tempo aquela que caminha, que está andando e chegando em lugares, passando por lugares que não são lugares aos quais ela pode chamar de minha terra, minha pátria, porque ela é uma estrangeira, ela é uma caminhante. É interessante porque nesse momento o anjo pergunta sobre a caminhada de Agar, de onde você vem e para onde você vai. O deserto, e aí tem uma primeira lição, o deserto pode ser esse lugar onde nós temos a oportunidade de pensar a nossa caminhada espiritual, na nossa vida, na nossa existência, no nosso passado, no nosso presente, e para onde nós estamos caminhando. Se nós continuarmos nessa direção, qual será o nosso futuro? O deserto é uma oportunidade para nós pensarmos sobre a nossa existência, o nosso passado, o presente e o futuro. Nós pensarmos sobre a nossa jornada, a nossa caminhada, e esse caminho que nós estamos trilhando, onde é que ele vai dar? Se nós permanecermos caminhando nessa mesma direção, aonde esse caminho, ou para onde esse caminho vai nos levar? Muita gente não quer viver essa experiência de pensar de onde vem e para onde vai. Como foi o seu passado, por que chegou aonde chegou e aonde provavelmente vai chegar se continuar caminhando nessa mesma direção. Essa mesma direção. Muitas pessoas não querem essa experiência de repensar a vida, porque a Agar é convidada a repensar, a analisar se a trajetória que ela está fazendo na sua existência vale a pena, correta. Será que se ela continuar no mesmo caminho, ela vai chegar de fato num lugar que trará refrigério para sua alma, num lugar de bênçãos? Será? Será mesmo?
porque esse percurso que Agar está fazendo é um bom percurso para a sua vida, para a sua existência. E aí a gente começa a pensar se a maneira ou a direção para a qual nós estamos caminhando no trato conosco, na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada ministerial, no trato com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, para onde isso vai nos levar? Se nós continuarmos plantando essas mesmas sementes, aonde isso vai nos levar? Isso me faz pensar, por exemplo, no início da minha caminhada, quando eu via pessoas dizendo que queriam sabedoria, queriam ser sábios e sábias, mas não queriam, por exemplo, escutar o que as Escrituras tinham para dizer. Não queriam investir tempo buscando na fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus. Então, se elas continuam pedindo sabedoria, mas não bebendo da fonte da sabedoria, que futuro terão? Há pessoas que pedem sabedoria, que sonham em ser sábias, mas que não bebem da fonte que jorra sabedoria. Então vão continuar a viver pedindo sabedoria, sonhando com sabedoria, mas quem sabe sem experimentar sabedoria, sem desfrutar da sabedoria. Então esse é o convite. O deserto nos convida a isso, e muita mudança importante na nossa trajetória da vida, muitas conversões podem acontecer no deserto. Porque pode ser que nós ouçamos uma voz dizendo, no deserto, de onde você veio? Para onde você está indo? Isso pode gerar uma conversão, uma mudança de rumo na nossa caminhada espiritual. Então, o deserto é um lugar difícil. No deserto, muita gente morre, sucumbe espiritualmente, mas no deserto também surge a oportunidade de nós repensarmos a nossa caminhada espiritual. Será que é necessário uma conversão? Segunda coisa que acontece dentro dessa reflexão aqui da trajetória de Agar, ou ainda dentro dessa mesma coisa que estamos falando, melhor dizendo, o anjo, ao falar para Agar, o verso 8, ela responde dizendo, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora, eu estou fugindo. Eu acho extraordinário isso, eu estou fugindo. Quando Agar pensa na sua caminhada espiritual, de onde ela vem, para onde ela vai, e quando ela faz essa reflexão, ela, na sua sinceridade, diz, eu estou fugindo de Sarai, minha senhora, eu estou fugindo. Quando nós paramos para pensar de onde a gente vem, para onde a gente vai, nós também somos levados a pensar do que e de quem nós estamos fugindo. Do que e de quem nós estamos fugindo. Porque não é incomum nos nossos dias nós encontrarmos pessoas que não se dão, por exemplo, o direito de descansarem, elas querem estar ativas o tempo todo, elas não conseguem parar, né? Descansar, não veio o descanso como algo divino, talvez porque elas estão fugindo de alguma coisa, ou de alguém. Por que Sarai está ali? Porque ela está fugindo de uma experiência extremamente dolorosa, porque ela foi humilhada, porque ela foi desprezada, porque ela não se viu amada, e ela passou por essa experiência bem ruim, se sentiu envergonhada, e ela vai para o deserto, ela está fugindo. Mas no deserto nós somos convidados a pensar do que e de quem nós estamos fugindo. Às vezes nós vivemos experiências que são vergonhosas, experiências de transgressão, de tropeço espiritual, e nós não queremos lembrar isso. Às vezes nós olhamos para trás e enxergamos que fomos negligentes com algumas pessoas,
negligentes conosco mesmo, negligentes com o dom que Deus nos confiou. E nós não queremos parar para pensar sobre isso. Nós queremos viver como se nada tivesse acontecido. E aí nós mergulhamos numa vida sem parar, sem parada, sem descanso, porque nós não queremos nos lembrar de algumas coisas. Nós nos distraímos o tempo todo para nós não nos lembrarmos daquilo que para nós é vexatório, é vergonhoso, é humilhante, enfim, nos faz sentir pequenos, nos faz sentir pecadores, nos faz sentir fracos. Nós não queremos nos lembrar. Aliás, às vezes nós não queremos nos lembrar, por exemplo, que um dia nós vamos morrer. Nós não queremos parar, porque se nós pararmos, quem sabe nós vamos ter que pensar que um dia nós vamos morrer. E quem passando pela morte, ou seja, a nossa vida aqui não é para sempre, e quem sabe nós vamos ter que reorganizar a nossa vida, porque nós estamos fazendo coisas, fazendo como um robô, que não para pensar qual é o sentido da nossa vida, qual é o sentido da nossa existência, por que é que nós estamos aqui, tem alguma missão que Deus nos incumbiu, afinal, ou não? A gente deve viver aquela vida do simplesmente fazer conta, pagar conta, comer, dormir, trabalhar, voltar para casa. A vida se resume a essa rotina e nada para além disso. Nada para além disso. E quando a gente fica sós conosco, quando a gente é levado para o deserto, a gente decide ir, enfim, nós vamos ter que parar para pensar nessas coisas. Do que eu estou fugindo? Qual é o assunto que eu não quero falar em hipótese alguma? Qual é a história da história da minha existência que eu não gosto de pensar? São essas coisas que nos fazem fugir. E aí nós mergulhamos em distrações o tempo todo, em atividades o tempo todo, para nós não nos lembrarmos do que nos fez sentir tão humilhados, do que nos envergonhou um dia, e que talvez seja tudo culpa nossa mesmo. Enfim, e aí nós fugimos. Então, quem sabe hoje é tempo de você parar para pensar do que eu estou fugindo. Quais são os assuntos que eu não gosto de tocar? Quais são as lembranças que eu não gosto de trazer à memória? Do que ou de quem eu estou fugindo? O deserto é essa oportunidade. Segundo, o deserto também é esse lugar. O verso 9, o anjo que pergunta de onde vens para onde vai, é o mesmo anjo que vai dizer para Agar: volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Volta para sua senhora. Eu acho extraordinário. Volta para sua senhora. Ou seja, enfrenta. Essa ideia de que existe uma voz que a gente ouve no deserto, uma voz que vem de Deus, e ela nos encoraja a enfrentar aquele ou aquela de quem nós estamos fugindo, a enfrentar o passado do qual nós estamos fugindo, a enfrentar a culpa da qual nós estamos fugindo, a parar de fugir, porque talvez a gente olhe para trás e enxergamos experiências que vivemos que foram desastrosas. Talvez alguém viveu uma experiência conjugal desastrosa e não quer se lembrar disso. Viveu uma experiência de caminhada de fé desastrosa, não quer se lembrar disso. Viveu uma experiência familiar desastrosa, uma experiência profissional desastrosa, uma experiência paterna, materna desastrosa, e não quer se lembrar disso, quer fugir, não quer recordar porque é doloroso demais. Mas existe uma voz que fala conosco mesmo no deserto, e essa voz diz: em frente,
pare de fugir. Enfrente aquilo, aquele passado, aquela lembrança que é tão dolorosa para você. Esse é o caminho para a cura. É quando nós enfrentamos em amor, em sabedoria, com a ajuda de Deus, mas enfrentamos. Não é para fazer guerra com ninguém, mas é para ser curado, quando nós enfrentamos. Bom, a cura de Agar passa por ela voltar e enfrentar em humildade aquela situação vergonhosa, aquela lembrança do vexame sofrido, da vergonha, da dor, do desprezo, enfim, esse é o convite. Terceiro, o deserto também é esse lugar de experiências com Deus. De experiências com Deus. Agar vem ferida para o deserto, vem machucada, vem humilhada para o deserto, vem se sentindo descartável para o deserto. Mas lá no deserto, quando ela fica a sós com ela mesma, não tem ninguém, é ela com ela mesma, surge uma presença que se manifesta. Um anjo aparece, Deus envia um mensageiro, alguns vão dizer a própria presença de Deus. Ela tem experiências com Deus no deserto. E nessas experiências que Agar tem com Deus no deserto, o verso 7 diz que o anjo aparece, ou seja, a palavra de Deus se manifesta, ou podemos dizer, a presença de Deus através do anjo se manifesta. Ela, quando ela está sozinha com ela mesma, na verdade existe um outro que a ela se manifesta, que é o Deus que se revelou a Abraão. É o Senhor que aparece, que se manifesta a ela. E no verso 10, ela ouve, por exemplo, uma promessa. E a mesma promessa, se você voltar atrás no capítulo 12, por exemplo, é a promessa que Deus fez para Abraão, que ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, ou seja, uma descendência incontável. Deus faz a mesma promessa para Agar. Deus se revela para Agar no deserto, fala para ela coisas, faz para ela uma promessa para que ela entenda que a vida dela é preciosa também para Deus. Se ela foi desprezada por sua senhora Sarai, ela não é desprezada pelo Senhor, porque Deus tem promessas para a vida dela, para a descendência dela. E essa história da descendência no mundo antigo, bíblico, é importante porque é a continuidade da vida, de um nome, de um homem, de uma mulher, de uma família. Os filhos é a continuação da nossa vida. Esse é o entendimento. Então Deus está dizendo, você é importante para mim. Eu estou cuidando de você. A sua descendência será incontável. Incontável porque você é importante para mim. Talvez Agar questionasse, mas olha o que eu vivi. Olha o quanto eu fui desprezada. E parece que Deus está dizendo, ainda que todos te desprezem, ainda que você não se veja amada pelo olhar dos outros, mas eu amo você, eu tenho promessas, eu tenho planos para a sua vida. Eu tenho projetos que envolvem o seu nome. Isso é maravilhoso. Esse lugar chamado deserto é um lugar de experiências com Deus. É lá que Agar vai ouvir que terá um filho, o nome dele é Ismael, que significa Deus ouve. Deus ouve. E ali no verso 11, ela ouve que o filho se chamará Ismael, e a explicação é porque Deus percebeu, ouviu a aflição de Agar. Deus viu a aflição de Agar, percebeu. Nessas experiências com Deus, Agar percebe que esse Deus que a ela se revela no deserto é um Deus que vê a sua angústia, é um Deus que percebe a sua dor, suas feridas. Não é um Deus indiferente, não é um Deus alheio, não é um Deus distante, é um Deus que vê, que percebe a sua angústia, a sua aflição.
Ismael é o nome dado ao filho que irá nascer, mas para lembrar Agar que Deus é um Deus que vê a sua angústia, a sua dor, mas também é um Deus que ouve, que vê e que ouve. Ou seja, se Sarai e Abraão, ou Abrão, não conheciam bem Agar e a desprezaram e a humilharam, esse Deus que está se revelando a Agar no deserto é um Deus que conhece muito bem Agar. É um Deus que tem promessas para Agar. E isso vai impactar tanto a vida de Agar que a Bíblia vai falar de um poço que vai servir de lembrança, cujo nome é Beer Lahai Roi. Significa o poço do vivente, meu observador. Ou seja, é a lembrança de que existe um Deus que está me observando, que está me vendo. Um Deus que a minha vida não é desconhecida por Ele. Um Deus cujos olhos tudo vê, inclusive a minha vida. E essa experiência no deserto, onde Deus se revela para Agar, é tão marcante que o verso 13 vai dizer que Agar invoca o Deus com quem ela teve uma experiência naquele lugar. Ela começa a invocar. Quem teve experiências com Deus, e essas experiências podem também acontecer no deserto, e esse é o nosso conforto quando nós estamos no deserto, podemos nutrir uma expectativa de ter experiências com Deus mesmo no deserto. Agar é tão impactada que ela começa a invocar o nome desse Deus. Ela começa a chamar para dentro de si a presença desse Deus. Invocar é chamar para dentro. Eu quero que esse Deus habite em mim. Eu quero que esse Deus que me vê, esse Deus que me ouve, habite em mim. Para que, quem sabe, eu aprenda também a ver a dor dos outros. Eu aprenda também a ouvir a dor dos outros. E a minha oração nessa manhã é que seja assim conosco. Quem sabe você está vivendo um deserto, é um tempo difícil, é um tempo de angústias e de aflições, é um tempo que não sabemos quando acaba, quando termina, mas é um tempo também de experiências com Deus. É um tempo onde nós ouvimos Deus dizer de onde você vem, para onde você vai. Deus nos dizendo, pense na sua vida, pense em como você está caminhando. E também é um tempo onde nós ouviremos Deus nos dizer, enfrente aquilo, ou aquele, aquela de quem você foge. Em humildade, em frente. Vá resolver esse problema que talvez está lá no seu passado e que você anda fugindo em frente. Em humildade, mas em frente. Esse é o caminho da cura. Eu quero te convidar para orarmos e encerrar esse tempo. Pai, nós te louvamos por essa manhã, por tua mão estendida sobre nós, nos ministrando e nos abençoando. Nos ensina a viver os desertos da vida, a passar pelos desertos da vida, a aprender em meio ao deserto, a termos experiências transformadoras no deserto. Que seja assim, Pai, para louvor da tua glória. Que a tua mão seja sobre meus irmãos, minhas irmãs que têm vivido e passado pelo deserto. Que eles saiam vencedores, que eles saiam testemunhando experiências que tiveram contigo, saiam convictos de que o Senhor é o Deus que nos ouve, que nos vê. Louvado seja o teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, esse domingo, a sua casa, a sua família. Um abraço, fique na paz.